extremamente importante que afeta a vida de muitas mulheres, a menopausa. Os impactos que ela pode trazer para a saúde mental. Para essa conversa, temos a honra de receber a doutora Ana Lu Barlesi, médica psicanalista, que vai nos trazer informações valiosas e dicas práticas sobre como lidar com essa fase da vida. Seja muito bem-vinda, doutora Ana Lu, e é um prazer tê-la conosco. Oi, querida, obrigada. É um prazer imenso estar aqui novamente. Um bom dia a todos que nos ouvem. E é um tema bem importante, esse que nós vamos falar, bem abrangente, enfim, que todas nós mulheres iremos passar isso inevitavelmente. Então é bom que nos conheçamos como nosso corpo, ele passa por esse período. Doutora, digo que eu sou uma das embaixadoras da menopausa, porque todo o programa aqui, como a gente trata de mulheres, a gente traz mulheres empreendedoras, mulheres empresárias, com uma faixa etária ali dos seus 30 a mais, 40 a mais, 50 a mais. E eu acho que é muito importante, realmente, a gente começar a falar mais dessa outra passagem que nós mulheres vamos passar. Porque não tem como nenhuma mulher não passar pela menopausa. Então, é muito importante a gente estar sempre falando e trazendo informações importantes para elas, né? Então, muito obrigada por a doutora ter aceito já estar aqui conosco. E, doutora, eu queria ver com a menopausa. Ela é uma fase natural da vida da mulher, mas muitas vezes vem acompanhada de desafios. E quais são os principais impactos que ela pode causar na saúde mental? Então, veja, a menopausa é fisiológico do nosso organismo, da mulher, certo? Certo. Assim como, vamos compreender um pouquinho lá do início, então a menarca, que é a primeira menstruação daquela menina moça, ali em torno dos 10 até os 14 anos, esse é um período, obviamente pode ser antes ou mais tarde, onde a menina então se transforma em mulher, onde existe então a primeira menstruação daquela menina moça, né? Que é a menarca, é um dos marcos. Então ela se prepara para a ovulação e para poder gestar, é isso que é a menarca. Depois nós passamos por todo o período fértil evolutivo da mulher e nos deparamos ali em torno dos 40 anos, a média é em torno dos 45, 46 anos, com o climatério ou a perimenopausa, que é aquele estado ali onde a mulher começa os ciclos menstruais dela a ficarem irregulares, então não há mais aquela regularidade mensal, né? Muitas usam algum tipo de anticoncepção já. Então, aquele período ali de 45, dos 40 aos 50, mas a marca, a maior parte dessas mulheres vai ter esse impacto em torno dos 45, 46. E começam, então, os sintomas indesejados do climatério, que é o quê? Uma falência ovariana. Então, os nossos ovários, que são produtores dos nossos hormônios, estrogênio e progesterona, junto lá com a nossa hipófise, neurohipófise, então ele tem uma falência ovariana e começa a produzir menos. E isso tem impacto na fisiologia corporal. Nossa. O que nós sentimos assim a princípio? Os famosos fogachos, que são aqueles calorões que a gente sente metade do corpo, do tórax até a cabeça. E eles assim, não tem hora, eles são durante o dia inteiro e são calores assim muito intensos, que duram ali 1 minuto, 2 minutos, como se fosse um vulcão. Pega fogo naquela mulher e passa. E pode estar associado a, obviamente, sudorese, um calorão, e aquela mulher sua, ou seja, deixa ela extremamente desconfortável. Então eu estou aqui conversando contigo na rádio, de repente eu estou passando por isso, me vem um calor intenso, eu pingo aqui de suar e está me deixando desconfortável aqui na rádio. Então é isso que, enfim, todas nós mulheres vamos passar. Correto. Então, não, pode continuar, doutora. Então esse é o primeiro, o primeiro sinal.
o fogacho. Ele vem acompanhado, assim, ó, aí a gente vai ter um impacto na saúde mental como? Esta mulher, assim, ela vai ficar um pouco mais irritada, nervosa, isso está associado a essa falência hormonal, certo? Às vezes, no cuidar dos seus filhos, ela vai estar um pouco mais irritada na educação, na criação, ela fica mais menos tolerante, vamos dizer assim, com o contato com o outro, porque a outra pessoa não sabe que ela está passando por isso. Muitas vezes a gente não quer contar, né? A mulher, na realidade, ainda a gente vê a menopausa como um estigma. Sim. É como se fosse uma fase que a mulher ela vai deixar de ser produtiva. E produtiva no seu todo, não produtiva só, ela não é mais fértil como mulher. Mas isso dá um impacto como se ela não fosse mais produtiva no trabalho, como esposa e mulher, amante, ela não é, como se ela perdesse a qualificação dela. Então esse é um impacto muito negativo no âmbito social, assim, na qualidade da saúde mental dessa mulher. Essa perda de capacidade. E isto vem, né, doutora, infelizmente, também da nossa sociedade, como nós viemos da nossa família, né? Lá de trás, com as nossas vós, com as nossas mães, elas passavam por isso e não era falado. Nada, quieto. Não se tinha... A gente não comentava porque era feio, né? Isto! Então, era feio, a mulher não podia passar por isso. É uma questão de... Ela não podia se mostrar dessa forma. E elas já eram as vovós. Sim. Aquilo já incapacitava aquela mulher, já colocava ela não, tu é a avó, agora tu tem que cuidar dos teus netos e é isso. Acabou um pouco a vida para ti. Tu já fez o que tu poderia ter feito. E isso era um grande impacto. Sim. Para aquelas mulheres, né? Sim, muito. Hoje em dia a mulher, ela chega aos 40 anos, os 40 são os novos 30, né? Sim. Então a mulher está assim, no pico produtivo dela, ela está muito bem, ela já sabe quem ela já sabe o que ela quer sexualmente, o que ela quer com os parceiros, ela conhece o seu próprio corpo, ela já tem seus filhos, ela já tem ela está estável. Sim. Ela tem uma estabilidade, uma maturidade, né? E de repente essa mulher que está lá no topo, voando, começa esses sinais que parecem uma doença. Então aquela mulher estava super bem, mas de repente começa isso de várias vezes dentro do consultório, doutora, mas eu não estou me sentindo bem, eu acho que eu já estou na menopausa, eu acho que eu já estou no climatério. O meu corpo, eu não consigo perder peso tão facilmente. Agora, para mim, antes eu malhava 3 vezes na semana e conseguia manter meu peso com a mesma dieta, hoje em dia não. Então ela já questiona, será que o meu TSH não está alterado? Será que meus hormônios não estão alterados? E aí a gente faz toda aquela investigação e na realidade ela está passando pela perimenopausa. Então são impactos que essa mulher não queria, não está preparada. Sim, doutora. Porque não se fala sobre Exatamente, não tem informações. E aí a mulher sempre fica. E aí é aquela questão, né? Nós temos as empreendedoras, as empresárias, que também estão muito ligadas ao seu trabalho, à sua empresa, e também se deixa um pouco de lado. Né? O não se cuidar, o não a ficar atenta a essas questões e até mesmo procurar um médico. Claro, com certeza. Porque se precisa. Eu vejo muito aqui, quando passa as nossas convidadas, doutora, que já passaram muitas mulheres incríveis por aqui, essa questão de quando eu vou ao médico e ele não faz aquela busca mesmo, a impressão que dá que, tipo assim, você vai passar por isso mesmo, aceita que dói menos e segue o teu rumo. Eles não valorizam, eles não fazem uma captação. Quais são os exames que você precisa fazer? Como você está hoje? É a questão dos hormônios. Vamos fazer um check-up completo, que hoje é possível saber as vitaminas, como é que estão as suas vitaminas. Sim. E aí sim procurar qual é a melhor maneira de cuidar dessa mulher. Claro.
E não ficar só no chazinho, que o chazinho ele é muito bom, mas para algumas mulheres o chazinho não resolve, Não, doutora. com certeza. Não, com certeza. Veja, a menopausa, eu estava me lembrando um pouquinho de mim, que eu fiz uma menopausa induzida, né? Então, eu entrei numa menopausa química em virtude do câncer. Quando a gente faz a quimio, a gente entra numa menopausa forçada, vamos dizer assim. E para mim foi de um impacto tremendo. Nossa, doutora, é até bom que você fale um pouquinho nessa questão também para as mulheres. Eu tinha 47 anos quando eu comecei o tratamento do câncer. E ali eu estava voando, Sim. Não tinha nenhum sintoma, nada. Minha menstruação estava tranquila, meus FSHs, meus hormônios todos bons. E de repente eu descubro o câncer. E aí eu entro com uma quimioterapia. E a quimio, ela induz uma menopausa. Meu Deus do céu, o que foi aquilo que eu passei? Então os fogachos, assim, eu derretia de calor. Ficava irritada, o sono precário. Então eu senti, assim, em torno de um mês, o que para uma mulher, isso aí acontece durante um período até de 3, 4 anos, é arrastado, tá? Estou falando da perimenopausa, sem falar no climatério. Correto. Que o climatério é o período onde acabou a menstruação. Correto. Acabou. São um período de 12 meses que existe, a mulher não menstrua. Tá? Amenorreia total. Este aí é o período, então, que ela está menopausada. Mas eu estou falando um pouquinho da perimenopausa ali, que é um tempo que dura um arrastado aí, Sim. 4, 5 anos. Então comigo foi um mês. Eu estava bem, de repente um mês, o impacto de todos os sintomas ruins da menopausa eu comecei a sentir. Então, eu imagino, mulheres, o quanto a gente passa por isso, o quanto é difícil. Tu me questionou assim, essa mulher começa a sentir. Isto. Então, quais são os sintomas, tá? Fogacho, sudorese, irritabilidade desta mulher. Ela tem um impacto na qualidade do sono. Então, ela fica mais fadigada. Existe uma maior uma lipodistribuição da mulher. Então, a gordura corporal, ela se distribui de uma forma diferente do que era antes. Tem um novo impacto. Então, ela tem dificuldade em emagrecer. Ela tem... a pele da mulher fica mais flácida. O cabelo da mulher fica mais escasso. Ou seja, existe uma falência de todos os caracteres secundários femininos. E isso aí é um impacto na vida feminina. Em tudo. Em tudo. Entende? Em como nós nos vemos. Sim. E aí começa aquela falência, a gente começa a perceber que a pele não está tão legal como estava antes, a unha, o cabelo começa a ficar ralo. O que nós fazemos? Nós temos que procurar um médico, tá? Geralmente da ginecologia, né? E ele tem que fazer os exames, porque existem exames que são marcadores, que a gente entra no climatério, então, que são os hormonais, tá? E ali a gente pode fazer, sim, as terapias hormonais, certo? Certo. Que ajudam essa mulher a passar por esse período, que são repositores hormonais de vários tipos. Obviamente, se acautelando aquele médico exatamente de câncer. Então, se a pessoa tem ali uma história prévia, né, um diagnóstico ali de câncer na família e tal, isso vai ser levado em consideração. Mas existem as terapias, elas estão aí disponíveis para que nós possamos passar por esse período sem sofrer tanto. Sim. Sem tanto impacto. Inclusive, até eu queria trocar uma dúvida com a doutora em relação a... Eu tenho uma tia que ela é especial, ela tem síndrome de Down, e ela está com 47 anos. E eu tenho notado, ela não mora aqui, ela mora em Ponta Grossa, com a minha avó e com as minhas tias. E quando eu estive lá, um final de semana atrás,
ela está com aquele momento que ela começa a molhar a cabeça. Sim. É o suor, né? Intenso. E ela está bastante irritada, ela está dormindo bem menos do que ela dormia. E ela também está naquele processo meio que de chorona. Isso, deprime. A mulher fica mais deprimida. Então, e aí, até a minha avó, mas a Sandra não para de molhar essa cabeça, é o tempo todo. Aí foi aonde que eu falei para ela, eu falei, ó, então entre em contato com a ginecologista do plano, marque e leve ela, porque provavelmente ela deve estar começando na menopausa e ela não tem como falar isso. Claro. Porque como ela é uma pessoa especial, ela não tem como, não vai dizer, ela nem sabe o que está acontecendo com ela. E eu acredito que ela deve estar entrando na menopausa. Claro. Uhum. É. Isso. Então ela tá com Porque ela está sinais molhando o cabelo demais, doutora. É o tempo todo. Sim, é o fogacho. É um dos marcadores, né? O fogacho associado à sudorese daquela mulher. Então, realmente, assim, com certeza ela está passando pela perimenopausa, que a gente chama. Certo. Essa irregularidade. Ela deve fazer uso de algum anticoncepcional? Ela fazia. Então, muitas mulheres usam anticoncepcional e daí eles perguntam assim, mas como é que eu vou saber? Então, existe uma técnica que a gente faz, geralmente utilizada, isso quem vai poder explicar melhor são as ginecologistas, que a gente pede para suspender, então, esse anticoncepcional por um período de 2 meses, para poder fazer o exame e daí ver realmente o marcador. Certo. Mas é só isso, daí volta a tomar, enfim, escolhe a melhor opção de tratamento. Doutora, e como os sintomas físicos, como a doutora já falou, mas a questão assim, a menopausa pode afetar a autoestima e até mesmo o desempenho profissional. Exatamente. Das mulheres. Quais as estratégias psicológicas que a doutora recomenda para ajudar as mulheres a lidarem melhor com isso? O primeiro fator é o autoconhecimento. É essa mulher entender o que está acontecendo com ela. Então, assim como é difícil para a menina a primeira menstruação, onde ela fica toda desconfortável. Sim. O que é aquilo que a gente tem que usar, né? Lembrando lá é um tendel para aquela menina, né? E daí vem acompanhado pelas cólicas e sofre. Então, nada como essa mulher passou por 20 anos, onde ela menstruava todo mês, onde ela passou por possíveis gestações. E o que está acontecendo agora? Então, agora ela está numa nova fase, que é de uma falência ovariana. O que a gente não pode ver como uma doença? Correto. Não é uma doença. É nosso organismo passando por um amadurecimento e não um adoecimento, certo? Então, os homens também passam por isso, chamado andropausa, sim, lá pelos 50 e poucos anos, eles também passam por isso, pela falência também, hormonal. Claro que o impacto é bem menor, mas nós, mulheres, precisamos, acima de tudo, ter o autoconhecimento, compreender, ir atrás do conhecimento, para que ela compreenda o que está acontecendo. Então, o que está me acontecendo se eu tenho esses calorões e eu molho a minha cabeça? Nunca aconteceu. Como é que isso está acontecendo agora? O que está acontecendo comigo? Então, ela que vai atrás, procure o médico, não deixe se arrastar. Por que essa mulher tem um impacto na qualidade do sono dela? Porque muitas vezes os fogachos são em períodos noturnos. Então, o que acontece? Essa mulher cobre e se descobre, tira e coloca o edredom, tira o pijama, coloca um pijama mais leve. Então, ela tem impacto ali na qualidade do sono porque ela tem despertares noturnos. Em virtude do fogacho, da sudorese. Tem mulheres que vão para baixo do chuveiro tomar banho. Sim. Liga ventilador, liga ar-condicionado, desliga, porque daí está com frio. Então, é uma situação, assim, muito recorrente, deixa essa mulher desconfortável. Inclusive, teve um quadro, algum tempo atrás, assim, que eles deveriam até retornar, que foi no Fantástico com o Dr. Drauzio Varela, aonde as mulheres, e eu assisti todos eles, porque isso sempre me interessou muito, as mulheres, simplesmente, elas colocavam as roupas delas, doutora, no freezer. Nossa. Então, elas
embalava ali as roupas que elas queriam usar, colocava num pacotinho e colocava no freezer, que daí a roupa ficava ali geladinha e era onde elas conseguiam abaixar um pouco aquela temperatura do corpo que parece que realmente está pegando fogo. E irritada, e os maridos muitas vezes também não entendem o processo que a mulher está passando e começa muitas vezes até as cobranças. Aí é outro ponto que a gente vai entrar. Então, e esse impacto aí, porque ele pegou mulheres ali do sudeste para cima, né? Então, Isto foi. Aí já é um calor intenso. Já é um calor intenso. E aquelas mulheres, então, têm impacto do clima e do fogacho. Então, é assim, absurdo. E né? até com dificuldades com médicos também, né? Porque aí fica mais difícil de ter os médicos para poder ajudar essas mulheres ali nos postos e nos hospitais. Exatamente. Aí, os médicos não valorizam essa queixa. É como tu disse no início, tu vai ter que passar mesmo. Então, só te acostuma com isso. E isso é um absurdo. É um absurdo, doutora. É uma negligência médica em relação àquela mulher e o que ela está passando. Porque existem tratamentos seguros. Sim. Então não há por que renegar algum tratamento para essa mulher, sabe? Vamos lá entrar nessa questão do parceiro, do desejo sexual, de como é que fica a libido nesse período. Então, assim, esses são outros sintomas. Então, junto com essa falência ovariana e com essa diminuição do estrogênio dessa mulher, a mulher tem diminuição da sua libido, ou seja, o desejo em relação ao outro diminui a ponto de ela não fazer falta a relação sexual. Essa mulher, então, ela tem também uma secura vaginal, o que vai impactar mais, então o sexo vai ficar, por vezes, doloroso. Então, a gente tem dor na relação sexual, muitas vezes mediada por essa secura vaginal que acontece. E essa mulher também, ela vai achar que ela está com uma infecção do trato urinário, porque ela vai fazer muito mais xixi, ela vai ter esse impacto também, e na realidade não é tudo pelo trato da secura vaginal. Aí essa mulher que é casada, vamos colocar uma mulher casada há 20 e poucos anos. Correto. Tá. Aí esse parceiro olha para ela e diz, você tem outro, porque tu não me procura mais na cama, porque você não me vê mais. E eu entendo o homem, até o impacto na autoestima desse homem. Porque ele tem uma mulher que era ali a companheira dele por tantos anos e o sexo era bom, e de repente o que acontece? E o homem não sabe. O homem não é o corpo dele, ele não entende isso que está passando com a mulher. Então ele fica questionando, será que ela tem outro? Aquele homem fica intolerante com aquela mulher. E aí a mulher já está irritada, ela já está com fogacho, ela já não dorme bem à noite. E aí vem o companheiro e diz, você tem outro. E a única coisa que ela não quer é exatamente o outro. É outro. Porque ela está passando por uma situação que não cabe o desejo sexual, né? Então isso, eu vejo muita queixa disso aí, né, na minha área. Então a queixa eu não tenho mais o desejo sexual e eu estou irritada e agitada, nervosa, muitas vezes agressiva. E obviamente insone. Então a gente tem que lidar ali com o companheiro. Em primeiro lugar, a mulher, você vai ter que explicar para o seu companheiro o que você está passando. Sim. E muitas vezes ele não entende e não quer entender. Sim. Não, isso aí é invenção tua, essa é uma história. Muitas mulheres me pedem para escrever, fazer laudos sobre o que está acontecendo com ela, porque o companheiro não quer vir à consulta. Então, era isso que eu já ia perguntar, doutora, se seria interessante o companheiro ir também na consulta, né, para entender melhor. Muito válido esse companheiro, e são pouquíssimos que vão, mas os que vão, assim, eu tenho uma conversa mais mais ampla, né, mostrando para ele as situações, e ele tem um entendimento que muitas vezes ele se coloca assim, doutora, eu achava que eu não era mais interessante para ela. Então aí que eu te mostro o outro lado do homem, no impacto da autoestima masculina, porque ele se vê como menosprezado por aquela mulher. Sim. E na realidade, quando ele força o ato sexual,
não força no sentido de pede, insiste. Quando ele insiste naquele ato sexual e aquela mulher diz, não, eu não quero, tô com dor de cabeça, não, eu não quero. Insistentemente ele vai se colocando numa situação de desprezado. Por que ela está me desprezando? E aí vem a questão do outro. E essa mulher, na realidade, ela está passando por uma inibição do desejo. Aonde ela não quer, o prazer sexual está ausente nela, pela falta de química hormonal. Então tu imagina, ela tá se dispondo aí naquela relação sexual e daí ela tem uma secura vaginal onde ela sabe que a relação vai doer. Por que ela vai se dispor aí? Sim. Se vai ser frustrante. Tá. Quando a gente traz o homem para consulta, além da explicação, ele consegue colocar também as questões dele, né? E a gente explica. E muitas vezes eu laudo para aquele homem ler e entender o que está acontecendo com a mulher. E às vezes, então, na segunda consulta ele vem. Para ele realmente entender o que está acontecendo. Porque existe a necessidade, então, daquele homem ter, como é que eu vou colocar assim, mais afetividade, preparar a parte do desejo, mandar bilhetes para essa mulher, fazer uma conquista da mulher de novo. Sim. Porque a mulher é mediada muito pelo afeto na relação sexual. Ela não é visual. O desejo dela não é como um homem, que é muito mais visual e objetivo. A da mulher é muito mais afetivo. Emocional. Então, ela sabe toda aquela questão da conquista. Trazer novamente, né, doutora, esse cuidado. Isso. Né, de chamar de repente para almoçar, para jantar. A luz de velas. Isso. Preparar o ambiente. A mulher pode preparar esse ambiente. Desde que ele fale, olha, hoje eu queria, né, que você preparasse algo, eu vou sair para o trabalho, mandasse mensagem. Geralmente a casa já está mais vazia, então consegue-se fazer algo para que ela consiga ir se soltando novamente. Essa mulher chega um pouco antes em casa, arruma a casa, arruma um ambiente, coloca velas, aromatiza um pouco o ambiente, se coloca, busca a autoestima dela. Ela se prepara também, porque tem que ter uma preparação, né, doutora? Claro, ela põe uma lingerie legal, ela se maquia, ou seja, ela se prepara para a conquista sexual de novo. Até porque hoje tem muitos produtos muito bons que pode ser usado, alguns gels, algumas coisas, né, que aí a mulher consegue realmente tirar essa secura, para que daí os dois ali consigam, assim, né, um ter o prazer com o outro. Exatamente, a gente tem muitos estrogênios gels, então tem muito produto bom que pode ser utilizado. Mas trazendo também, como eu te falo, não adianta só eu colocar estrogênio e não ter nem preliminar. Sim. Aí não adianta. Aí a gente está falando de um homem realmente intolerante. Sim. Um homem que não está se importando com a mulher. Exatamente isso. E aí essa mulher tem que dar um basta, tem que dizer, olha, a gente precisa entrar num consenso. Num consenso, porque eu vou passar por isso por alguns anos, né, doutora? Não é algo que vai começar hoje e amanhã, ou até o período da menstruação que dá aquele tempo ali, e depois, na outra semana ali, você já está livre. E a menopausa, ela tem Sabe que eu trato muitas mulheres, agora eu me lembrando, e eu pergunto para elas, mas há quanto tempo tu tá assim? Há quantos anos tu é casado? 40 e pouco, 20, 30 anos. E como é que tá teu desejo? Ela disse assim, doutora, tá muito ruim, eu não tenho mais interesse. E eu pergunto, mas há quanto tempo tu tá sem relação sexual? E essa mulher me responde, há 3 anos, há 2 anos. Nossa! Ou seja, ela virou amiga do marido, né? E daí eu questiono assim, tá, mas e o teu marido, como que responde a isso? Ele entende. E aí me gera uma dúvida, assim, um ponto de interrogação gigante, assim. Ok, mas assim, existem outras formas que você encanta eles, satisfaz a vocês dois? Não, doutora, isso não me interessa mais. Tá, mas ele tem, eu tô falando de uma mulher de 45, 46 anos, 47, um homem de a mesma idade, sim, 48, muitas vezes 50. 49,
Então, quer dizer, eu não posso simplesmente cortar a libido desse homem também. Entende isso? Sim. O prejuízo. O prejuízo. Então, o quanto a rotina sexual é importante no casamento. E até mesmo para a mulher, porque nós podemos continuar tendo as relações ali. E é importante para o nosso corpo, não é? Para a autoestima. E a questão ali da parte da vaginal toda precisa. Exatamente. A musculatura, né, doutora? Senão atrofia. Atrofia. Tudo que não é usado, atrofiado. Então, é necessário a mulher. Ela tem que entender que a busca pelo prazer sexual continua. Sim. Mesmo porque um casamento não se faz só com o companheirismo. Não. Então, e principalmente hoje em dia, não se faz. Então, quer dizer, uma mulher e um homem, eles têm que ter a busca da paixão e reativando os laços do relacionamento sempre. E como que se pode fazer isso? Depende do contexto de cada um. Sim. Mas eles têm que achar esse ponto de convergência. Entre os dois. E buscar informações, buscar bons médicos, trazer esse tratamento para os dois. Né? Até porque hoje, doutora, a gente tem muitas questões de hormônios que pode ser usado. Claro. E que tem que também tirar esse mito, doutora, de que vai dar câncer. Exatamente. As terapias de reposições hormonais, elas são exatamente. seguras e podem ser usadas, com certeza. Porque hoje tem essa questão de... a maioria que você vai falar, mas eu não vou usar, eu não quero, porque isso pode me dar câncer. Não tem, né? Não tem uma... Claro que a gente vai respeitar aquilo que eu te falei. Sim. A gente vai ver a história mórbida pregressa daquele paciente, sabendo se tem na família... se ela teve, o quanto a gente pesa isso aí, certo? Certo. A gente leva muito em consideração, faz uma pesquisa, os ginecologistas, para poder fazer a terapia. E fazer, e muitas vezes repor as vitaminas, que são importantíssimas. B12, vitamina D, porque a mulher tem uma queda delas, inicia-se a fase da osteoporose, da osteopenia, que é aquela... Então, a gente vai descalcificando, nem é outro impacto da menopausa. E importantíssimo, né, doutora? É se colocar como primeiro lugar e também procurar ajuda médica e também a questão das atividades físicas, né, doutora? Excelente, exatamente. A mulher é um período onde a musculação é muito importante para essa mulher. Porque, através da musculação, ela tem uma flacidez maior ali, muscular do corpo, então a musculação é muito bem-vinda. Não é com impacto, né? Porque o que acontece com corrida, os aeróbicos, é que tem um impacto em articulações, né? Então a gente, na menopausa, a gente favorece muito mais os treinos de musculação. Certo. Que é o fortalecimento muscular e até osteomuscular como um todo. Então, é muito bem-vindo isso para as mulheres. Então, procurar uma atividade física no horário que você possa estar fazendo 1 ou 2 vezes, é o mínimo 2 vezes na semana, buscando mais informações, né, doutora, para que você possa estar passando, né, com um pouco mais de tranquilidade e sabedoria por esse período. Né? E, doutora, como que para a família e amigos eles podem estar apoiando uma mulher que está passando por essa fase? Então, assim, em primeiro lugar, a mulher não vai ficar se expondo muito, né, assim, falando e colocando um cartaz, estou em perimenopausa, estou em falência hormonal, não, né? Então, falar com a família, dizer que está passando por um período aí de adaptação com o seu corpo, eu acho muito válido. Para os filhos, para dizer, olha, vamos me ajudar um pouco, porque eu estou passando por um processo de adaptação com o meu corpo, às vezes vocês vão me ver um pouco mais irritada, principalmente com os filhos, pegar mais leve. Eu tenho essas mulheres ali com filhos geralmente na adolescência, então ali é uma fase complicada, né? Você veja, a mulher tem que passar pelo climatério e perimenopausa, geralmente ela está com os filhos na adolescência, que é onde eles exigem mais, né? Exigem mais. Testam mais. Então, quando essa mulher vem para mim no consultório, eu vou ser bem sincera para ti, ela se coloca, doutora, eu estou
com transtorno misto, geralmente. Ansiedade e depressão junto. Nossa, doutora. E aí elas dizem assim, elas falam tudo, os filhos na adolescência, o marido, que isso, e ela não se vê. O último quesito é eu perguntar sobre sua autoestima e seu libido. Isto. Tá devastada. Nem sabe o que é isso mais. Não. Tu te olha no espelho, tu te vê no espelho, como é que está a tua autoestima? E aquela mulher, muitas vezes, está ali arrasada. Ela não se olha mais no espelho. Ela se largou. Ela está muito mais chorona. Então, a família percebe isso. A família, de repente, a minha mãe está sentada dentro do quarto e ela está chorando ali. Aqueles filhos de 14, 15 anos. Por que a minha mãe está chorando? O que aconteceu? E é por causa dessa falência, é por causa da menopausa. Então vai levar aquela mulher a ter períodos assim de choro e não tem uma motivação. Muitas vezes eu pergunto, mas por quê? O que te leva a chorar? E aquela mulher diz assim, lembranças do passado, medo do futuro, medo de como meus filhos, se eu vou adoecer, se meus filhos vão ficar bem. Então aquela mulher é cheia de... O climatério traz para ela, é isso que ela não pode entender, um quê de adoecimento, quando não é fisiológico, natural do organismo dela, mas isso impacta. Porque tudo que o teu corpo não é acostumado a ter e de repente tu passa a ter, que são os sinais do climatério e são impactantes, tu vê como um adoecimento. Sim. E isso não pode ser visto como adoecimento. Tem que ser visto como um fisiológico, um amadurecimento do corpo da mulher. E principalmente, né, doutora, quando ela consegue entender isto e levar isso também, que eu vou dizer, muito a sério, com comprometimento, porque muitas vezes, não são todas, mas muitas mulheres, elas começam um bom tratamento, elas começam uma academia e do nada elas resolvem parar com tudo. Abandona tudo. Não volta mais para consulta, não entrega os exames. Por quê? Ela fez ela melhorou, ela acha que ela já está boa e que ela já pode abandonar tudo. E aí ela vai fazer o quê? Cuidar da família. Ela volta. Para aquele lugar dela de mãe, mulher, profissional. Isto. E eu me coloco em última posição. Sim. Não, porque é como se eu tivesse com uma dor de cabeça, eu tomei um remédio e eu tratei a dor de cabeça. Só que ela tem que entender que é um processo de tratamento continuado. E cada vez que ela for tratando, ela vai diminuindo todo esse processo ali de dolorido, né, que ela está passando. Os estresses vão diminuindo e ela vai conseguindo fazer coisas até mais do que ela fazia. Exatamente. Ela dá conta. Com certeza, ela dá conta disso e muito mais. Mas ela tem que entender que ela é um processo de tratamento. Ela tem que ser disciplinada. Exatamente, doutora. Ela tem que trazer disciplina para a vida dela. Então, ela tem que fazer uma rotina diária de exercícios. Ela tem que tomar medicação. Alimentação. Exatamente. Uma dieta apropriada. Ela tem que fazer, muitas vezes, uma psicologia, uma psicoterapia. Ela precisa se entender como um todo. Ela precisa investir na sua autoestima. Então, tem procedimentos estéticos, investir num salão. Ela tem que se mostrar bonita nessa fase, porque ela tem muito para passar. Então, a gente está falando de uma mulher que está ali na plenitude dela, está com 45 anos. Ela está plena. Aquilo que eu falei lá no início, ela sabe quem ela é, os filhos que ela tem, o marido que ela tem ao lado, ela sabe do que ela é capaz, ela já está dentro de uma estrutura profissional. Então, o porquê? O porquê? Permitir-se ver o climatério como um adoecimento, quando não é. É isso mesmo. Então, isso mesmo. É disciplina. É disciplina. Consigo mesmo. Sim.
né? Fazer os exames de rotina, que é importantíssimo, como o da mama, né? Como o câncer do colo do útero também, muito importante. Os hemogramas completo. E aí, se precisa fazer mais aqueles da vitamina, saber como é que está, também. Então, é um processo que você tem que estar fazendo com você mesmo e começar a olhar. E antes de ser uma mãe, e como a gente fala muito isso aqui no programa, antes de ser aquela mãe maravilhosa, aquela esposa, aquela empreendedora que todos amam o trabalho dela, se coloca como mulher. Que você precisa entender e até mesmo, doutora, ajudar outras amigas, outras mulheres. Conversando, dizendo exatamente, fazer uma rede de apoio, aonde eu digo, meninas, eu passei, estou passando, mas olha, pensa que não está me dando nenhuma dor de cabeça, porque eu estou entendendo o meu corpo. E muitas vezes eu tenho assim, doutora, eu sou da academia, então eu faço todos os dias de segunda a sexta-feira. E muitas vezes eu me permito, naquele dia que estou muito cansada pela rotina da semana, eu me permito não ir, porque o meu corpo pediu isto. Então, eu respeito, eu tiro aquele dia para eu descansar, eu durmo um pouquinho até mais tarde, depois eu me programo para vir para o trabalho. Mas, no outro dia, Josiane já está bem cedo lá na frente, aguardando, não digo abrir, mas já estou nesse processo de entrar na academia. Mas então, chega antes que a professora. E chego antes que a professora. Isso aí é disciplina, é excelente. Não fazer, não ir num dia e no outro também, só aparecer dali um mês. Isso, exatamente. Perfeito. É isso. A alimentação, para mim hoje, eu tirei algumas coisas, como o leite, como o trigo em excesso, pão, coisas que realmente, os doces, diminui bastante. Por quê? Porque é um processo que eu eu estou com 47, eu acredito que daqui mais um pouco eu já esteja entrando aí no climatério para a menopausa. Até eu quero ver com a doutora depois, porque eu quero passar por todo esse processo e quero ver com a doutora se a gente não pode fazer eu como uma ratinha de laboratório, doutora, onde a gente vai fazendo todos os processos para que a gente possa mostrar para essas mulheres. Até para compartilhar, né, para as nossas ouvintes, sim, como é que está sendo. Porque as mulheres geralmente não falam sobre o assunto, né? Acontece, doutora, de elas terem vergonha de contar o que estão passando, né? Então, esse compartilhar seria importante. Elas veem como eu te falei ali, um certo estigma de incapacitação. Então, quando eu entro ali na menopausa, tem dois lados. Tem duas vias, agora que eu me lembrei. Uma via é que a mulher se vê estigmatizada ali, incapacitada, então ela não fala sobre o assunto. E a sociedade também, né, doutora? Ela não vai falar. Ela não se expõe, ela não quer falar. Porque assim, quantos anos tu tem? Eu tenho 50 anos. Obviamente eu já penso que aquela mulher está na menopausa, mas ela não quer falar sobre aquele assunto porque é estigmatizado e gera uma incapacitação perante os olhos da sociedade. E tem um outro lado, eu não gosto desse lado, que é quando a mulher se vitimiza. Ah, sim. Então ela usa a menopausa para se colocar doente. Então aí já é meio patológico. Existem mulheres que usam isso. Agora, enfim, eu estou na menopausa, mas vendo aquilo como um adoecimento. E não é nem um pouco saudável. Essa mulher tem que ser tratada e conversada com ela, porque não é por aí. Não é por aí. E não é bom e não é legal, porque daí realmente ela começa a colocar todo mundo contra ela ali. Não, e ela quer que as pessoas vejam ela como doente. Sim. Então, isso não é nem um pouco. E a menopausa, ela não é uma doença, não como a doutora colocou. Não é uma doença. Então, os filhos muitas vezes vêm no consultório e dizem, não, mas a minha mãe está doente agora. Eu falo, mas por quê? Ela diz assim, porque agora ela está na menopausa. Então, ela está doente, eu vejo ela sofrendo muito. E a minha mãe não dorme, a minha mãe só chora. Ou seja, ela extrapola nos sintomas, entende? Como se ela agudizasse, assim, ela colocasse num ponto, assim, num limiar muito alto o que está acontecendo com ela.
Então vamos tratá-la. Sim. Então vamos Sim. trazer logo essa mulher e efetivamente colocá-la para tratamento. Sim, importantíssimo isso. Isso. Então não é legal ver como um adoecimento. Não é um processo de adoecimento. Isso que é ponto. Não é um processo de adoecimento. Se está tudo bem, fisiologicamente tudo bem, os sintomas podem ser tratados e você vai passar com a maior tranquilidade. Tranquilidade. Com certeza, quando existem as comorbidades associadas ali, aí a gente vai tratar cada comorbidade. Sim. Mas isso aí é fundamental para que essa mulher, então, converse, traga isso para uma rede, uma rede de estrutura. apoio, uma estrutura. Seria importantíssimo nós aqui. Sim, doutora. Como comunicadoras, sim. falar sobre isso e trazer para essa mulher. Sim, importantíssimo. E é o que eu trago todos os dias quando podemos falar sobre essa questão da menopausa. Eu já falei que eu sou uma das embaixadoras, porque eu trago mesmo, falo e sempre falarei. Acho que todos os dias você consegue incluir um pouquinho sobre o assunto. Porque é muito importante nós começarmos a dar voz a outras mulheres e começarem a ajudar elas a passarem por esse processo com mais leveza e ter essa rede de apoio. Nossa, Jo, que bacana, você me indicou a doutora, estou fazendo tratamento com ela, já estou me sentindo melhor, já estou voltando a ser produtiva. Porque daí nós colocamos essa mulher de volta no espaço de mercado dela. Ela volta a empreender melhor. Ela volta a trabalhar como CLT, como antes ela tinha deixado. E volta para a família. Porque quem não quer ver a mãe bem, a esposa cada vez melhorando mais, se cuidando, né, doutora? E nós já vamos fazer um intervalo, né, Amanda? Que já deu 11 horas aqui. E depois a gente volta com mais assunto no segundo bloco. Sua companhia, baby, 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 te quero de noite